Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal e hoje para falar um pouco sobre aplicação, do diagrama de Ishikawa, o diagrama espinha de peixe, especificamente para a gente poder entender, alguns pontos bem importantes, no que diz respeito à aplicação prática, É muito comum, a gente ver em metodologias de forma geral, ou aplicações de referências bibliográficas, livros, trazer o conceito do que representa o diagrama de Ishikawa, mas um detalhe super importante é que, enquanto ferramenta, o objetivo do diagrama de Ishikawa é fazer um mapeamento geral, E com base nesse mapeamento é de onde você vai utilizar outros métodos, outras ferramentas, que pode desdobrar também para um novo diagrama de Ishikawa para um ponto específico, mas o foco do diagrama de Ishikawa é exatamente trabalhar o mapeamento, a decisão estratégica, os pontos que vão ser tomados, os indicadores, que acabam sendo tão importantes para o processo, eles só vão vir com o desdobramento, a análise de campo. Então, não dá para simplesmente aplicar um diagrama de Ishikawa para identificar, ou fazer o mapeamento e parar naquele ponto. Ah, beleza, o problema da máquina é esse determinado... o problema da máquina, provavelmente está associado a essas questões aqui, da parada da máquina e tal. Então, é preciso ter o desdobramento para que o processo, de fato, ele venha a ser operacional, E é muito comum, exatamente no diagrama de Ishikawa, a gente ter, esses 6 grupos principais, isso quando a gente está fazendo aplicação industrial, Por exemplo, nesse caso aqui, tratando a falha para análise para a falha de uma bomba hidráulica, E aqui a gente tem exatamente esses 6 pilares, Falhas ligadas à questão da máquina, o método, mão de obra, processo de medição, trazendo aí características de qualidade, material aplicado e meio ambiente, ou seja, o meio ambiente ali em volta do processo. E aí, no caso desses 6 pilares, a gente tem exatamente o desdobramento, do que representa as suas características. Então, por exemplo, aqui máquina, desgaste de rolamento, desgaste de engrenagem, cavitação, eixo desalinhado, vibração excessiva, vedações danificadas, o corpo da bomba riscado, danificado. Então, esses elementos que vêm no desdobramento do pilar máquina, assim como os outros, eles representam pontos que devem ser investigados, inclusive trazendo a relação de nível de prioridade, E também a questão exatamente do nível de ocorrência, Se há um elemento que ocorre com mais frequência, com menor frequência, se não ocorre, exatamente para que a gente possa fazer posteriormente a análise estatística referente àquele equipamento ou àquele processo, ou a outro tipo de monitoramento que esteja sendo feito. Porque no final, o diagrama de Ishikawa ele vai trazer esse mapa, mas o desdobramento do que cada componente vai ocorrer na sequência, aí já é um outro ponto. Aqui você faz o mapeamento para depois, na sequência, ter o desdobramento. Então é importante ficar atento com isso, tá bom? Valeu!